Conselho. Deixa eu pensar. Deixa. Meu, o cara tá resolvido na vida inteira, não precisa de Pior que nada. não, tem que escolher um. Tem que escolher um, tem essa outra opção Tem também, essa tá? sabedoria. Tem muitas coisas pra resolver. Deixa eu pensar, ó. Sobre minha... Bia, socorro, não tô conseguindo. Quero saber. Você tá pedindo um conselho sobre qual Pra pedir conselho pedir. Exato. É, porque o dele é o Coringa, tem que ser o certo. Entendi. Você ia pedir um conselho sobre aerodinâmica. Sobre aerodinâmica. Puxa vida, eu não sei se eu vou entender sobre aerodinâmica, mas vamos lá. Tem uma matéria minha, veja bem. Ah, Eu fui super mal nas provas, ah, né? Faço engenharia imaginei. e Engenharia o quê? aeronáutica. Aeronáutica mesmo, tá bom. É. Aí eu tava indo super mal no semestre, fiquei meio desanimado e tal. Eu tenho uma recuperação agora, na primeira semana de julho. E eu preciso saber tudo sobre a dinâmica pra poder passar. O professor deixou eu fazer a recuperação, não tinha o merecimento disso. Mas ele deixou, aí eu preciso saber o que você me aconselha, como é que eu faço? Eu te aconselho Como o que eu seguinte, estudo bem pra isso? Os meus conselhos não pretendem ser a exposição da verdade. É Tá. só o que está me passando pela cabeça que eu acho que posso te ajudar. Tá, Eu acho que se tem uma coisa assim, se você está fazendo engenharia aeronáutica e você Certo. está com um problema tão grande, numa coisa tão visceral para engenharia aeronáutica como a aerodinâmica, talvez seja legal você entender de duas uma, ou o quanto isso é o que tem a ver com você mesmo, ou o quanto você está levando isso a sério, ou tá contando só com a sua paixão por aviação e achando que não precisa estudar mais. É uma dessas duas coisas, me parece, se a princípio, sem te conhecer, sem saber o que é. eu acho que você acertou na mosca, porque... Porque se você estivesse falando assim, eu estou fazendo aerodinâmica, mas eu fui muito mal na prova de genética, eu vou falar, que merda ter prova de genética, mas eu estou fazendo engenharia aeronáutica, mas eu fui mal em aerodinâmica, É porque alguma já tem. tem alguma coisa tá desequilibrada aí. E pode ser para qualquer um desses dois lados, viu? Ou porque você confia tanto em você, confia tanto que a tua paixão pela engenharia, pode ser, estou levantando, Eu acho que é é tão outra opção grande mesmo. que ela... Ou então, não é a engenharia aerodinâmica que você tem que fazer. Porque é muito chocante você ir tão mal do jeito que você descreveu. Não é que você tirou 6 numa prova. Não, Pelo que você falou, você bombou nessa prova, e bombou Isso. feio. feio. Numa coisa que é tão visceral para engenharia aeronáutica, vale a pena parar para pensar. Por que não? Você não está amarrado, você não casou com essa faculdade, você não tá, o teu pai não está sequestrado e se você não acabar a faculdade ele vai ser morto. não tem uma prisão de ventre assim tão grande. Então talvez valha a pena você pensar, puxa vida, será que aquela minha outra opção de ser veterinário não tinha mais a ver comigo? E eu escolhi essa engenharia porque eu achei que ia ganhar mais dinheiro? Estou chutando qualquer coisa, não faço ideia. Está entendendo que eu estou dando um exemplo só. Será que não é alguma coisa assim que está pegando? Não estou dizendo que é. O que eu estou dizendo, meu conselho não é desista de engenharia. Meu conselho é, para pensar um pouco. Esse é o meu conselho. Para pensar com distanciamento da coisa. Então, pior que eu realmente, às vezes, me pego pensando se é o que eu realmente quero fazer engenharia aeronáutica, porque... Cara, você não está casado com isso. Ó, eu te abençoo e te absolvo da sua prisão com essa carreira que você escolheu e que talvez não seja onde você vai brilhar mais. Está absolvido já. Pronto, tá bento. Pra tudo. Tá. Porque não adianta, bicho. A gente não pode ficar se amarrando numa coisa que a gente resolveu dar um passo e daí esse passo talvez não seja o melhor de todos, a gente não pode andar para trás nunca mais. Putz, pelo amor de Deus, não me fala que a vida é assim que eu vou ficar desesperado. A gente tem que ter essa mobilidade de falar, putz, não era isso, é outra coisa. Eu mudei de profissão aos 30 anos de idade. E foi duro, não estou falando pra você que foi tranquilo, não, eu fiquei apavorado. Eu falei, meu Deus do céu, me ferrei na vida. Puta, eu estava 12 anos, eu era fotógrafo. Você é fotógrafo? Não sou mais. Por 12 anos eu fui fotógrafo. E chegou uma hora que eu vi que eu nunca ia ser um bom fotógrafo na vida. Jamais eu ia ser um fotógrafo de brilho, um fotógrafo que fosse fazer diferença para a humanidade. E daí eu falei, eu tenho que abraçar outra profissão. E dá um pavor de você pensar, eu perdi 12 anos da minha vida a troco de nada. Por um lado é assim, perdeu, vai fazer outra coisa que
tenha mais a ver com você. E por outro lado, não perdi nada, porque eu aprendi um monte de coisa sendo fotógrafo, que eu vou usar nas outras profissões que eu for escolher na vida. Alguma parte do aprendizado que você teve nesse tempo pequeno que você está? 4º ano. Isso já está meio tarde disso. São 5 anos ou 4? São 5 na melhor das hipóteses. Talvez porque seja 4 anos, talvez valha a pena se acabar a faculdade, não desistir dela no 4º ano, porque é muito radical demais. Se fosse 1º ano e do jeito que você está reagindo, do jeito que você está contando, e do jeito que você está reagindo ao meu conselho, se fosse no 1º ano, eu ia falar, cara, desencana, vai fazer outra coisa. No 4º ano, pensando que falta mais um só, talvez valha mais a pena o sacrifício de ir até o fim, para você completar uma graduação, para você ter um diploma já de alguma coisa que nunca vai te fazer mal isso, nunca vai ser ruim. Certo. Mas pensar que talvez, você tem que atirar para outro lado. De primeira, sem pensar, não pensa, tá? Eu vou perguntar e você fala sem pensar. Tá. Qual que seria uma outra profissão que você gostaria de seguir? Já pensou muito? Pior que eu não faço ideia. Não, fala a primeira que tiver na cabeça. Primeira que vem na cabeça, profissão, pra seguir carreira, assim, acho que, sei lá, acho que eu seria músico. Putz, cara, você tá me parecendo ser o caso clássico, aqui eu vou falar como psiquiatra, o caso clássico do cara que teve medo de dedicar a vida a ser artista. Tá parecendo o caso clássico, eu tô dando um receituário aqui, caso clássico de cara que achou que se fosse artista ia se fuder e passar fome. Mas, não tá errado, se você for músico você vai se fuder e passar fome, a chance maior é essa. A ser artista, ainda mais no Brasil, a chance maior é você se fuder e passar fome. Isso ninguém tá anulando essa hipótese. Mas vê se não pode ser esse o caminho. Não sei. É que eu gosto de música, não sei se eu quero ser músico, assim. Entendi. Acho que talvez, não sei, já pensei em fazer medicina, direito. Direito é uma coisa que eu pensei muito. Acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer. Cara, se você pensa em coisas tão diferentes assim, pense em alguma que englobe todas as outras. Entendeu? Se você tem vontade de fazer coisas tão díspares como engenharia aeronáutica, música, medicina e advocacia, talvez você seja um cara que vai ser mais bem sucedido e melhor absorvido pelo mercado se você achar alguma coisa que seja sopra todas essas, que seja acima de todas, que englobe todas essas de alguma forma. Por exemplo, jornalista. Estou falando qualquer bobagem que me veio na cabeça agora. Mas jornalista, e você vai poder escrever sobre todas essas coisas que te interessam. Não sei. Mas talvez tenha alguma coisa que seja equidistante de todas as outras e que te coloque numa posição que você possa utilizar de todas essas ao mesmo tempo, sem se aprofundar em nenhuma delas. Uma hipótese, hein? Não estou falando nada que é isso, como eu falei, a minha ideia aqui não é te contar a verdade, é te falar só o que eu estou pensando. Certo. Tá? Não tenho pretensão de te dizer a verdade. Certo. Mas o que está me parecendo por esses 5 minutos, parcos 5 minutos de papo da gente, é que talvez tenha alguma coisa que seja superior a isso tudo, onde você pode se dar muito melhor, você só não achou. Achei muito sábio esse conselho. Tô boca aberta. Eu estou muito preocupada com a cara dela, porque eu não consegui ainda identificar se ela está achando muito legal ou muito ruim o que eu estou falando, mas eu tenho certeza que é uma das duas coisas. Mas a expressão, depois eu vou ver no vídeo a tua expressão não me deixa claro, mas é uma das duas. Ou você está odiando ou você está adorando. Qual das duas é? Não tô odiando. Não está odiando, já é um bom começo. Já é um bom começo, uma boa resposta também. Acho que eu fui saciado de conselho pra isso. E você, Bia, o que você acha? Você pedir? Não. Meu, tá louco? Esse cara fala mesmo, melhor não pedir conselho nenhum. Esse cara eu achei que era só um bobão falando qualquer besteira, tô falando pra ele falar umas coisas mais legais. Melhor ficar quieto aqui, não vou pedir conselho. Vai tomar um choque, né? É aí que eu saio pirada daquele papo. Eu vim primeiro para me divertir, não pra voltar pirada. Ela é sábia, essa menina, ela é muito esperta. Cara, é muito esperta, não tem ideia. Ela é muito esperta, Obrigado, viu? Valeu, grande. Abraço. Mantenha a distância e olha. Tá, vou fazer isso. Valeu. Vou fazer isso. Tchau, Bia. Tchau. Até. Me senti útil hoje.